Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Giane Carvalho, eu sou diretora de redação da Capital Aberto. No Conexão Capital Cursos de hoje, nós vamos receber o professor André Camargo, cônsul na prática de Corporate Securities do escritório Thail Schecker Advogados, com foco em governança corporativa. São 24 anos de experiência em advocacia e consultoria empresarial, além de atuação no IBGC. Como docente no Brasil e no exterior, são 22 anos de trajetória. André Camargo é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, IBRADEMP. Nosso convidado vai falar um pouco sobre a estrutura e os principais tópicos do curso M&A, Reorganizações Societárias de Governança, marcado para os dias 18 e 19 de março. Professor, antes da gente falar sobre por que é importante aí a fusões e aquisições, né, bem estruturadas para que deem certo, e do conteúdo no curso, eu queria começar perguntando sua visão sobre o cenário atual de M&As, os desafios que o cenário atual impõe, como também aí é possível se preparar para esse momento tão importante da união de duas empresas. Boa noite, bem-vindo. Jane, muito boa noite, obrigado aí pelo convite a Capital Aberto, faço na sua pessoa, na pessoa da Nívia, né, são duas queridas aí, parceiras aí de longa data. Nós vamos falar do curso também, mas essa pergunta é muito boa, né, em que contexto a gente está para que a gente esteja, né, para que seja o curso interessante para todo mundo. Então, eu queria também saudar a plateia aqui, tem um monte de gente que eu conheço, viu, Jane? Isso é um problema, porque se eu falar alguma coisa muito óbvia para quem já me ouviu, tem que trazer coisas diferentes. Então, saúdo aí a plateia aí que está nos acompanhando, é um prazerzaço estar falando com vocês. Bem, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem três grandes desafios no mundo do M&A. Você tem o desafio que é do contexto, né? A gente tem um contexto que nos favoreça, esse é um contexto que pode ser um contexto econômico, um contexto político, um contexto de forças externas, de mercado, qual mercado que a gente está atuando. Então, nós estamos com alguns mercados mais para consolidação, outros mercados que né, tem menos pressão para isso, você tem mercados que estão por força de mudança de preferência do consumidor, estão sendo desafiados a mudar modelos de negócio, a ter novos caminhos né, para a sua atividade, ou seja, eu diria que o primeiro desafio é contextual, né? E aí a gente tem que reagir a esse contexto, né? O tomador de decisão, o empresário, o controlador, né? Os administradores vão ter que reagir, e eles têm duas formas de reagir, né? O crescimento orgânico, que é apostar nas suas forças, apostar nos seus talentos, nos seus diferenciais, ou buscar essa solução fora de casa. E aí é que entra a nossa conversa aqui, porque as operações de fusões e aquisições, elas se justificam em boa parte, claro, tem algumas exceções que são as reorganizações internas, né? Mas você tem essa perspectiva de crescer inorganicamente para buscar a solução para essa pergunta fora de casa. Então, o primeiro desafio, eu diria, é contextual. O segundo desafio, eu diria que é o desafio, né, de união dessas forças, né? A grande maioria das transações envolve duas ou mais vontades, né? Como é que eu alinho a vontade, né, de quem quer comprar com quem quer vender, né? Como é que a gente faz a conjunção disso, né? E esse é um desafio que é de alinhamento é um alinhamento de vontades, né? A gente precisa ter um alinhamento de vontades para que esse casamento ocorra da melhor forma possível. Então, aí também a gente teria, né, o nosso curso para ajudar, né, nessa proposta de aproximação, né, e aí vem o terceiro desafio, que eu acho que é o desafio de muitos que estão aqui, que é como a gente pode fazer esse processo no papel que nos cabe. Então, nós temos normalmente no curso, historicamente, esse já é um curso que tem alguns anos, tá? É bom explicar para a plateia, e a Capital Aberto tem tradição com esse curso, né? Mais de um até, né? Nessa trilha aí, M&A. Mas o desafio que a gente tem, o terceiro, é o desafio pessoal, né? Do profissional que atua, né? A gente tem que ter algumas capacidades, algumas habilidades, né? É uma área muito multidisciplinar, ou seja, quem tem formação jurídica tem que pensar fora do direito, quem tem formação contábil pensar fora da contabilidade, quem tem formação da administração vai ter que ir um pouco além também, pessoal de finanças, né?
Então, eu acho que os desafios que a gente vai também deixar isso muito claro no programa, que é o desafio é o nosso desafio, Uhum. né? A gente como atores do processo. Então, eu diria que tem o contexto, tem a parte mais negocial, estrutural, que a gente, né, encabeça aqui no curso também, e a parte, eu acho que o desafio muito pessoal, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, trazer uma especialidade, tem comportamento, tem postura ética, nós vamos falar muito sobre isso, né, na construção das estruturas, na construção do processo. Então, todos nós temos um papel relevante, acho que esse é o terceiro pilar que eu destacaria. São 3 desafios, Sim. resumindo, contextual, relacional e de atuação mesmo dos profissionais envolvidos. Você, professor, citou aí diferentes atores, né? Não dá para trabalhar sozinho, não dá para a vontade do vendedor e do comprador apenas para que o negócio de fato prospere. Qual que é o papel das equipes que assessoram o M&A aí para que o acordo de fato não apenas seja concretizado, mas que gere frutos? Porque depois mesmo de concretizado, tem outros desafios que vêm, né, de integração. Qual que é o papel desses diferentes elos da cadeia? Excelente pergunta, porque quem fala eu fiz um M&A na primeira pessoa do singular já traduz o que não é o M&A, né? Consegue numa frase falar o contrário. Por quê? Porque você precisa, ao mesmo tempo, ter a sua capacidade analítica ampla, mas você também precisa de complementariedades. Então, ninguém consegue fazer um M&A sozinho, muito pelo contrário. Quanto mais complexo ele for, quanto mais interesses estiverem na mesa, é até bom, porque você precisa trocar ideias, estabelecer algumas hipóteses, né, testar, comparar, né, modelos, estruturas, né, como é que você vai fazer uma operação de M&A sem uma visão tributária, ainda mais neste momento? Como é que você vai fazer uma operação de M&A sem um especialista no setor? Se for um setor regulado, então, Uhum. mais difícil ainda. Então, eu acho que tem esse desafio muito de você trabalhar de forma colegiada, né? Como é que você trabalha com outras vozes? Você tem que ter os soft skills muito interessantes, porque a construção do processo, tanto negociação quanto estruturação, pressupõe que você tenha uma habilidade também de trabalhar em equipe, tá? E não simplesmente one man or one woman show, como boa parte de outras áreas do direito Uhum. acabam, principalmente a parte contenciosa, né, do direito, ela é muito você, né, é a performance individual que vale. E a gente tem um frame que a gente usa nos nossos cursos, que é um frame que tem 4 perguntas, né. A primeira que inclusive publicamos um artigo sobre isso, há quase 2 anos, que a gente responde qualquer M&A com 4 perguntas. A primeira pergunta é: "Por quê? Por que que estou aqui fazendo essa operação?", né, que responde aí as dúvidas, né, de Uhum. crescimento orgânico, não orgânico, por que que eu estou me mexendo aqui, a estratégia. Segunda pergunta é por quanto, né, a dimensão financeira. Todos aí que têm informação financeira sabem quão importante tomar decisão tem que ter a dimensão financeira. Qualquer coisa da vida, imagina um M&A. Terceira pergunta é a dimensão estrutural, né, o como, a pergunta é como. Então a primeira é por quê, por quanto, como. Como os advogados adoram, porque nós somos chamados para essa bastante, que é toda a parte negocial, a parte estrutural, como é que a gente põe de pé uma operação. Aliás, este curso que nós vamos dar, ele vai ser muito focado nessa pergunta 3, que seria como, Uhum. mas sempre dando uma olhada para trás, para as 2 primeiras, porque elas são perguntas que se ajudam, e tem a última que você me provocou aí na pergunta, que é a quarta, que é se valeu a pena. A gente tem que medir o resultado, nós temos que ver se o nosso salto, nosso projeto de M&A, ele foi bem sucedido ou não. E isso tem múltiplos efeitos. Tem o efeito, do resultado para a companhia, para a organização, tem o resultado para os tomadores de decisão, que muitas vezes têm os seus bônus atrelados a isso. Tem a ver para a nossa reputação aqui da sala, porque, sempre vão lembrar, se deu errado é culpa de quem, né, aí vão atrás da gente aqui, né, então existe uma questão aí de reputação também. Tem órgãos públicos que podem vetar uma operação de M&A, o exemplo típico é o do CAD. Então, assim, 4 perguntas resolveriam, né, uma conversa bem estruturada, o processo como um todo. Então a gente vai tentar explorar, né, nesse curso a terceira das perguntas, mas sem Uhum. esquecer das outras, porque não dá para isolar, é só por uma questão didática e uma questão
do foco, né, do curso, mas a gente está sempre olhando o fluxo, né, inteiro do processo. É um tema, evidentemente, muito importante, mas eu tenho a sensação, e aí eu queria aproveitar da sua experiência internacional para entender. Não me parece que tem tantos cursos assim estruturados, e mesmo do ponto de vista de livros assim que abordem o tema e que deem ferramentas práticas para conduzir uma M&A de sucesso. Por que isso ocorre? Isso é um equívoco da minha visão ou, de fato, falta algo mais estruturado para passar esse conhecimento, professor? Não é só no Brasil, o mundo inteiro, mesmo aqui, eu estou nos Estados Unidos nesse momento, né, mesmo assim, mesmo aqui, você percebe que é colocado a matéria, o tema M&A, somente no final do curso, nos cursos, né, de gestão, de jurídico, e tal. Muitas vezes é uma optativa, às vezes não é uma matéria obrigatória. É como se e talvez seja mais doloroso para o business, né, porque se é uma opção de crescimento, uma opção até de resolução de problemas para um administrador, ele precisa ter esse ferramental. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa aí no Brasil, em escolas de negócio, principalmente, a matéria M&A é praticamente inexistente. Você vai encontrar numa pós-graduação, você vai encontrar numa optativa de Uhum, pós-graduação, ou seja, o conhecimento não é tão estruturado, né, em geral. E mesmo quando está estruturado, você não tem bibliografia, são poucos os livros escritos. Por exemplo, no nosso mundo do direito, tem muita gente que não teve nem essa matéria na uhum, graduação, e muito menos numa pós. Então, dependendo da pós, você nem vai ter essa discussão. E é um tema extremamente importante e pouco sistematizado, né. Muitos que aprenderam aqui, eu falo de alguns que eu conheço aqui, que eu estou vendo no chat, na lista de participantes, nós aprendemos na luta, não é isso, pessoal? Quebrando a cara, tendo uma sorte, muitas vezes, de trabalhar num lugar bacana, tendo grandes chefes, líderes e projetos que você pode aprender ali no dia a dia. Então existe uma questão de aprendizagem. Então a gente é o learning by doing, né. E aí você tem estratégias diferentes, né. A gente trabalha como fazer, né. Os americanos falam como não fazer. Então, assim, você percebe também algumas estratégias, né. Aqui é meio assustador, você pega um livro de M&A, você começa a você ficar desesperado, porque só deu tudo errado. É claro que as entendi. chances de dar errado são grandes, mas é um estilo de amedrontar. "Olha, se você não fizer isso, vamos mostrar os acidentes aqui". A nosso estilo já é um pouco diferente, a gente já começa a colocar o que contribui para o sucesso. Então a gente também, é importante você estar provocando isso, porque uma das nossas missões de vida, seja na governança, seja no M&A, né, que você falou na abertura, é muitas vezes contribuir nesse processo, no lado do docente para estruturar isso melhor, e no lado do advogado para Uhum. também empoderar quem está nos recebendo, para também ser um embaixador positivo aí do tema. Então, o M&A, ele tem essa lógica, né, de ser caso a caso, e então, por isso que também a sistematização, ela tem que ser ferramental também. Então, para você poder ser apto a, no momento chave, poder implementar, dependendo da situação, tá. São 2 dias de curso, né? No dia 18 e 19. Como é que está estruturado, assim? Como é que o aluno terá acesso no primeiro dia, no segundo, para a gente ter uma visão mais geral do que vai ser dado, além daquelas 4 perguntas, né? Com maior foco na terceira que você já falou, professor. Muitos me conhecem aí, minha origem é societária, né, eu sou do mundo dos advogados da área societária, então eu não tenho como fugir um pouco dessa minha meu viés, né. Então a gente tem 2 dias, então nós vamos separar. Aliás, o legal é que sempre tem, colegas que também contribuem, tá, pessoal? Isso é um curso dinâmico, né, a gente sempre tem que explicar isso, porque a pessoa fala: "Ah, vou assistir uma aula gravada". Não, não é isso. Nós vamos interagir e tal, nós vamos trocar ideias. E como é que a gente está propondo e tem funcionado aí nos últimos anos, né. E sempre com os feedbacks a gente vai ajustando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então a ideia é olhar o fluxo da estruturação do M&A, tá. E a estruturação, ela pode começar numa mera conversa despretensiosa, que vai gerar lá um acordo de confidencialidade, que vai gerar ali uma primeira tratativa, uma troca de mensagens.
né? A gente começa nos primeiros tratos ali, né? Uma discussão que a gente sempre carrega é por que se tem ou não tem que fazer NDA, o que que você põe lá, tal. Então, os advogados discutem 6, 7 horas lá e o negócio está andando, né? Já foi. O NDA Isso. é para trás. Então, assim, às vezes você tem que ter um certo cuidado com a razoabilidade também dessa estruturação. Não, você não pode ser mais realista que o rei, mas ao mesmo tempo você tem que ter segurança. Então a gente vai começar desde os primeiros tratos ali, das primeiras conversas, e vamos evoluindo conforme a construção vai acontecendo, e aí nós vamos mostrar algumas das alternativas de estrutura que existem. Nós vamos falar da supercampeã mundial, pentacampeã, hexacampeã, que é a holding, né? E ela é tão boa que as pessoas exageram na dose. A gente vai falar bastante de operações societárias, vamos falar de operações colaborativas, que é uma coisa que poucos cursos fazem, né? Que é juntar o mundo societário com o mundo dos contratos. A ideia também é trabalhar alguns temas polêmicos de questões de governança. Aí eu puxo o meu outro chapéu aqui, porque no meio da conversa você pode ter algumas preocupações válidas. Como é que você já combina o jogo antes para depois não ter que voltar para a mesa no dia seguinte? Como é que a gente faz ali algumas cláusulas da meia-noite, que a gente fala cláusulas polêmicas, né? Todo mundo quer casar, mas ninguém pensa no divórcio, sabe aquela história de Uhum. você ter de ter tanto ânimo, né, para fazer e todo cuidado é pouco, então a gente vai colocar aqui um pouquinho, e depende também da indústria, depende do tipo de negócio, grau de confiança, tem Muda algumas muito variações que a esses gente vai itens trazer. dependendo da indústria, do setor, muda muito, principalmente Muda essas até nome de cláusulas aí documento. da meia-noite, digamos assim. Sim, Muda. já garanto que é um curso de inglês automático, porque quem trabalha em M&A tem muita expressão que sequer tem tradução perfeita Uhum. para a língua portuguesa. Então, a ideia é que também a gente explica algumas variações sobre indústrias ali. A variação mais Ah, comum que a gente pode explorar ali é quando tem fundos de investimento, private equity, venture capital, que até pelo tipo de profissionalismo, né, e de força negocial, às vezes coloca algumas questões específicas de governança, coloca uma pressão de tempo. Quando você tem, por exemplo, presenças de intermediários fortes, por exemplo, bancos de investimento, algumas boutiques de M&A têm posturas mais fortes na mesa também, né, que colocam ali muito da experiência, isso é importante para alguns negócios, né? Eu acho que a gente vai conseguir ver o ambiente, não só a ferramenta. Eu acho que isso que é bacana, a gente vai poder trazer um pouco de como o ambiente uhum. ele também contribui na construção. E ele precisa ser lido, hein, pessoal? O pessoal que trabalha, que é mais experiente aqui, eu conheço vários aqui, o pessoal é de longa estrada, viu, Jane? Aqui tem um pessoal aqui que conhece bem. Se a gente não lê o ambiente, a tradução para o papel, a Claro. tradução para os combinados não vai ser perfeita. Ela tem dificuldades, óbvio, mas a gente vai reduzir essa Uhum. distância entre o que está acontecendo e o que está no papel, né? O Uhum. contrato, como diria um italiano famoso chamado Enzo Roppo, é a veste jurídica de uma operação econômica, é uma roupa que a gente põe sobre negociadores, né? Sobre um cenário que está sendo construído ali. Então, quanto mais a gente conseguir dar precisão a essa construção, traduzindo os interesses das partes, traduzindo o cenário, promovendo um futuro que está cheio de incertezas, né? Está cheio de variáveis ainda, que a gente possa dar um certo conforto aí para os negociadores. Então, o foco desse nosso curso ele vai ser na terceira das perguntas, que é o como. Então, a gente vai tentar trazer ali o ferramental da construção dessas vestes, né? Dessas roupas que vão ajudar as partes a promoverem uma operação de M&A. Professor, você falou em determinado momento sobre a importância da participação, né, das pessoas, que não é algo tão estático, o curso, assim, que só vai falando e os outros absorvem. Com tanto tema a ser tratado, vai ter espaço também para que novos assuntos surjam ao longo das conversas aí com o Sim. grupo? É bem comum, viu, Jane? Eu estou falando lá 5, 10 minutos, já aparece um pop-up aqui na tela.
Ah, isso, tal. Então, a gente vai costurando com a plateia, tá? E é isso. A gente já tem alguma experiência e funciona bem, porque aí né? fica bem com a cara da turma, né? Uma identidade da turma. Tem espaço. A gente constrói o curso com essa oxigenação. Uhum, O pessoal lá de a gente fez um treinamento em Harvard uns anos atrás, né, sobre aulas presenciais e online e tal, e aulas em geral. E aí o professor lá falou o seguinte: "A aula é o seguinte, se você não deixar no mínimo 10% de espaço do tempo integral, mínimo, hein, para uhum. oxigenar, você não vai aprender. É uma oportunidade, inclusive, do Claro, professor, claro. conectar e aprender também. Então, a gente sempre constrói as nossas experiências de aprendizagem com o tempo da plateia. Primeiro porque eu acho que eles também estão esperando isso, né, Eugênio, eu não sei, eu imagino, eu como aluno, eu não gostaria de não pegaria um negócio gravado e Sim, pronto. sim. E mesmo no gravado, Jane, mesmo aqueles que vêm gravado, olha que curioso, a interação com o professor tem que existir, ainda que seja posterior, porque a gente está aqui para aprender, tanto eu quanto a turma aqui, todo mundo está aqui para aprender. Então, é uma caixa de ressonância, sabe? Você vai batendo e vai ressonando, vai tendo a troca. Eu acho que é isso que é importante. E isso é, no fundo, uma das coisas mais básicas de um M&A. Uhum. Você vem com uma ideia, você vem com uma É quase uma colocação, aí o outro traz simulação, né? Um ali. clone do que é mesmo sentar à mesa para fazer um M&A. Eu não consigo virar para você, Jane, e falar: "Essa é a estrutura ideal para você, nós estamos aqui negociando". Eu vou Uhum, sugerir, até porque ela precisa ser interessante para você também. Então é uma habilidade que quem trabalha com operações de M&A tem que ter, que é troca, é ter querendo ou não, uma certa humildade, né, porque às vezes a gente tem uma uhum, opinião, colocar as alternativas na mesa, comparar. Nós somos técnicos, né, a gente não tem, tirando aqueles que são aí mais que vão tomar as decisões, tem provavelmente alunos e tem alunos que normalmente eles estão aqui para aprender, a tomar decisão com base em informação importante. Então, não são os técnicos que vão dar informação, mas são os que vão receber informação e tomar decisão. Mesmo nesse cenário, ele pode voltar com uma pergunta, ele pode voltar com uma colocação, um desconforto. Então, essa construção coletiva, ela é fundamental. Não dá para botar uma máquina para fazer uma operação de M&A, não dá para botar lá uma inteligência artificial que cospe um monte de contratos lá. Essa é uma área transacional que demanda muito de percepções humanas, muito de soft skills, de técnica, conteúdo é super importante, mas como usar também precisa ser colocado na mesa. uhum. Então a gente vai tentar trazer um pouco dos 2 lados nessa construção aí do conteúdo também. Perfeito. Para quem está nos assistindo e ainda tem dúvidas sobre o porquê é importante fazer o curso, queria que você encerrasse o evento dando uma última mensagem sobre a relevância de uma boa formação com as técnicas jurídicas adequadas para quem participa ou auxilia dentro das funções que cabe um M&A de sucesso. Olha, excelente pergunta, porque eu acho que umas coisas que a gente sente falta na prática, e não é incomum isso, são pessoas habilitadas, qualificadas, atualizadas, com ideias novas sobre caminhos do M&A. A gente vê, às vezes, advogados e outros profissionais muito generalistas, e o M&A é só um pedaço do que faz, não é problema isso, mas isso, se a pessoa está interessada em investir mais tempo, profissionalizar-se como um profissional da área de M&A, é muito importante estar sempre atualizado, é sempre importante estar trocando ideias, é sempre importante estar conectado. Além das oportunidades de networking que surgem, você consegue, atuar melhor, tá. A gente, infelizmente, e eu sou da área da educação, você sabe muito bem, profissionais que estão muito longe do aprendizado, que estão, muitas vezes eles estão perdendo competitividade. Isso a gente percebe claramente, né, você percebe que a pessoa está falando lá de um negócio dos anos 60, do século passado, você fala: "Gente, mas mudou, o mundo é diferente", então, outro tipo de abordagem, outro tipo, né, tem uma técnica diferente, vai que você ouve uma solução, um jeito de pensar que você não sabia,
Hoje a gente tem que aproveitar essa era da informação, a gente tem que aproveitar que a gente pode conectar mais fácil com os outros e se manter aberto para a evolução. E a gente que dá aula, a gente tem que estudar todo dia, Jane, todo dia. Então, sai negócio de M&A, você quer saber, tem lá uma pesquisa sobre mercado de M&A e tal. Então, isso é uma coisa que a gente estimula todos os nossos alunos, todos os nossos colegas, clientes, tal, porque isso, querendo ou não, é um diferencial competitivo. O quanto você está pronto para a batalha, né? E aí e um cliente, agora eu falo, né, eu já fui contratante também de serviços, já fui jurídico interno. Ter advogados, ter profissionais da área de M&A, boutiques, né, que tenham esse olhar mágico de estar à frente. Às vezes você antecipa a pergunta do outro lado, você já vai trazendo uma ideia diferente. Então, é isso que eu acho que é o espírito desse É um curso, diferencial para o dessa profissional, né? proposta aqui. É um diferencial para o profissional, né? Sair dessa posição Como vocês fazem, generalista e né? Vocês entender. trabalham com conhecimento, né? Eu falo agora da Capital Aberta. Vocês trabalham com conhecimento, vocês trabalham com atualidades, vocês trabalham. E essa é a ideia aqui, pessoal. Por isso que eu também me sinto muito à vontade de falar que estamos nesse projeto, porque nós estamos também com uma curadoria de conteúdo muito de alto nível, né? Olha lá, eu sou usuário número 1 lá, pode ver o histórico lá, desde que a revista foi criada. Então a gente tem essa proposta de também estar bem atualizado e trazer para vocês informação de alto nível, profunda, trocar com vocês, que vocês trazem uma riqueza de informações e de experiências. E acho que é bacana. E a gente tem poucos espaços hoje para debate, né? Poucos espaços para aprofundamento, ainda mais no modelo que vocês foram pioneiros, né, praticamente, e tem aí Muita história. essas temáticas aí super, e uma história muito rica nesse modelo também. Perfeito. O nosso tempo está acabando aí, meia hora passam voando, né? Eu quero agradecer ao professor André Camargo pela presença no Conexão Capital Cursos, a todos que nos acompanharam, e lembrar que no chat da apresentação tem um cupom M&A 15, com desconto para quem se inscrever no curso, vai só até sexta-feira, dia 8. Aproveitem. M&A 15 está no chat, só copiar, colar e se inscrever até sexta-feira. Boa noite, professor. Obrigada pela presença e boa noite a todos. Obrigado, Jane. Obrigado a todo mundo, pessoal. Um bom descanso para todo mundo. Um abraço. Grande Tchau. abraço.